Olá, eu sou Guilherme Strock, advogado, autor do site Infolei, que é uma ferramenta para atualização do operador do direito, concurseiro ou estudante de direito. Nós analisamos aqui julgados do STJ, principalmente os disponibilizados no informativo de jurisprudência. Hoje o estudo vai se pautar em um acórdão divulgado no informativo de jurisprudência 675, que trata da pertinência e possibilidade de intervenção da OAB no processo. O acórdão ele provém do recurso em mandado de segurança 63.393, proveniente de Minas Gerais, e ele trata de uma ação penal, um caso em que um réu, que é advogado, se a OAB pode ingressar como assistente de defesa dessa possibilidade e da legitimidade também. O caso ele trata de um advogado em processo de estelionato, em que a OAB de Minas Gerais solicitou a sua admissão como assistente de defesa. O juiz que conduz o processo indeferiu o pedido realizado pela OAB e essa impetrou um mandado de segurança contra o ato coator, por entender que o parágrafo único do artigo 49 do Estatuto da OAB lhe garantiria o direito líquido e certo de intervir no processo. O artigo 49 do Estatuto da OAB prevê: os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, então, entendeu da mesma forma que o juiz de piso, frisando que no processo penal a única figura de assistente prevista é em relação à acusação. A OAB, então, apresentou recurso ordinário em mandado de segurança, alegando que o Estatuto da OAB é norma especial e bem por isso seria admissível a presença de assistente de defesa, sendo que tal situação foi admitida em outros processos que o réu responde na mesma comarca. O acórdão, então, ele se pauta pela compatibilização do Estatuto da OAB às demais normas do nosso sistema jurídico. O ministro relator entendeu, então, não haver a previsão no Código Penal de assistente de defesa, o que torna essa figura incompatível com o rito. Esse entendimento tem sido adotado em habeas corpus, mandados de segurança ou pedidos de amicus curiae, pois, mesmo ante a especialidade do artigo 49, esse deve ser interpretado em congruência com os demais elementos do sistema jurídico brasileiro, não prevalecendo única e exclusivamente em razão de sua especialidade, e cita outros julgados do STJ. Uma dessas ementas trazia: a pretendida intervenção em sede de habeas corpus, seja na qualidade de assistente ou de amicus curiae, além de não possuir amparo legal, é refutada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não obstante a impetração tenha por escopo o trancamento da ação penal em relação a dois advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, por ter sido formulado em sede de habeas corpus, a hipótese é de indeferimento do pedido de ingresso do Conselho Federal da OAB na qualidade de assistente dos pacientes. Isso no habeas corpus 377.453 do Rio de Janeiro. E quando a OAB pode intervir no processo, então? O entendimento do STJ é de que não basta haver uma pessoa inscrita nos quadros da OAB para que essa intervenha no processo. Eventualmente, poderia-se utilizar dessa prerrogativa para interferir em um processo de alimentos. Não que a OAB chegue a este absurdo. Mas, mesmo em questões na área civil ou administrativa, o STJ entende que deve a OAB comprovar o interesse de sua atuação com relação às prerrogativas da profissão. E também citando um outro acórdão do STJ, a jurisprudência do STJ exige a demonstração de interesse jurídico na intervenção de terceiro, e as condutas de advogados que, em razão do exercício de seu munus, venham a ser incluídos em polo passivo de ações cíveis, não estão a significar diretamente que a OAB seja afetada, porque, admitida tal possibilidade, qualquer advogado que cause dano material ou moral a outrem poderia suscitar intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa, o que contraria a razoabilidade, e aí eles citam diversos precedentes com esse mesmo entendimento. Se a demanda não trata das prerrogativas dos advogados, nem das disposições ou fins do Estatuto da Advocacia, artigo 49, caput da Lei 8.906 de 94, descabe a intervenção da OAB em ação de improbidade administrativa como em qualquer outra. No caso em análise, a acusação de crime de estelionato não tem relação com a prática da advocacia pelo réu. Ao menos, isso não foi comprovado pela OAB, nem sequer alegado na inicial do mandado de segurança. Sendo assim, o destaque do julgado no informativo ele ficou: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB,
não tem legitimidade para atuar como assistente de defesa de advogado réu em ação penal. E a ementa do julgado: a previsão contida no artigo 49, parágrafo único do Estatuto da OAB deve ser interpretada em congruência com as demais normas processuais penais que não contemplam a figura do assistente de defesa, não prevalecendo unicamente em razão de sua especialidade. A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos presidentes dos conselhos das subseções da OAB como assistentes de defesa pela mera condição do advogado acusado. Situação em que o interesse jurídico que legitimaria a intervenção da OAB se circunscreve ao fato de que o réu na ação penal é advogado inscrito em seus quadros. Em suma, carece de legitimidade a Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente, advogado denunciado em ação penal, porque no processo penal a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa. Esse foi o entendimento trazido no recurso de mandado de segurança 63.393, proveniente de Minas Gerais. Se as informações aqui trazidas foram de algum modo proveitosas para você, eu peço que você clique no círculo no centro da tela e assine nosso canal para acompanhar demais vídeos. Na tela aparecerão também outros 2 canais para que você continue os seus estudos. E na descrição nós temos o link para o texto com análise desse julgado em nosso site e também o link para o nosso grupo do Telegram para que a gente possa discutir e tirar eventuais dúvidas sobre os julgados aqui trazidos. Obrigado e até o próximo vídeo.